Aleluia, glória a Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Estou mais uma vez aqui para compartilhar mais um pouco da Palavra de Deus com vocês. Eu sou a Kellen Cristina, sou professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Campo de Turvânia, Ministério Madureira, né? E estou aqui para falar um pouco da lição de número 2 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nós do Madureira trabalhamos com a editora Betel e estamos no primeiro trimestre de 2024 com o tema Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. E hoje vou trazer, como eu já falei, um comentário sobre a lição de número 2. Este vídeo ele é com o objetivo de dar uma introdução, um aprendizado, um respaldo sobre a lição. Então, assim, ele é mais resumido. Eu vou fazer o possível para todos os vídeos das lições serem mais resumidos, porque a gente aprofunda mais durante a EBD presencial, né? Não fiquem só aqui na internet. Estejam frequentes na escola bíblica, ali você pode tirar suas dúvidas e é muito importante congregar, né? Mas vou estar aqui introduzindo para vocês a lição de número 2, que tem por título que diz Namoro, Noivado e Casamento. É uma lição muito boa, de muito aprendizado, mas eu já venho aqui falar para vocês, é uma lição voltada para o crente. Essa lição aqui, ela é para aquele que é discípulo de Cristo, para aquelas pessoas que servem a Deus, para aquelas pessoas que se dizem cristãos, que sobem no altar, que falam de Deus, que cantam, que têm um ministério, que tem que dar exemplo de crente. Para quem está lá no mundo, a gente não tem nada a ver com a vida deles, cada um faz a sua escolha, mas se você diz que é crente, que serve a Deus, então isso aqui é para você. Para a gente aprender como é a forma certa que Deus nos ensina de acordo com a palavra dele. Amém? E o texto lá vai nos dizer: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Provérbios 18, 22. A verdade aplicada vai nos dizer: dependemos da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para vivenciarmos o namoro, o noivado e o casamento para a glória de Deus. Os objetivos desta lição são estes: mostrar que o namoro é a fase do conhecimento, destacar que o noivado é a fase de planejamento e ressaltar que o casamento não pode ser experimental. Aqui vai aprofundar um pouquinho mais no casamento, né? Na lição passada a gente fez uma introdução de como que será o caminho, vai falar sobre família, então tudo envolvendo família. Agora a gente vai aprofundar mais nos assuntos. E os textos de referência se encontram em Deuteronômio 20, o versículo 7, 1 Coríntios 7, o versículo 2 e o versículo 9, e 1 Tessalonicenses 4, o versículo 3. Eu vou estar lendo aqui para vocês a Bíblia na versão NVI, que é a nova versão internacional, né? E porque eu achei ela de mais fácil entendimento, porque esses versículos que estão aqui, eles têm que ter uma explicação para a gente entender. Como o tempo não dá para explicar versículo por versículo, então eu vou ler na NVI para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Que diz assim: há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro se case com ela. Deuteronômio 27, né? Os outros versículos: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. 1 Coríntios 7, 2 e 9. O outro diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4, 3. Amém? E você pode ler também as leituras complementares aí na revista, né?
ler um para cada dia da semana, ler os capítulos aí mencionados, porque é muito importante a gente ler todo o contexto, e estar em oração para que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. E o nosso motivo de oração de hoje, né, dessa revista, dessa lição, é que nós oremos para que os jovens façam a escolha certa na hora de namorar, noivar e casar-se. Vamos orar neste momento e você pode apresentar a Deus o seu pedido, aquilo que tem te afligido, aquilo que você deseja. Amém? E não se esqueça, vamos agradecer também. Amém? Senhor, meu Deus eterno Pai, agora neste momento, diante da Tua presença, eu venho agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui para aprender mais um pouco da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por todos estes que têm me acompanhado, que estão aqui, Senhor, juntamente comigo, para crescermos no conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando cada vida que está aqui, cada pessoa que tem acompanhado este trabalho. Que o Senhor recompense em nome de Jesus e visite agora, ouça, Senhor, a oração que essa pessoa tem feito, esteja fazendo a Tua vontade em cada um em nome de Jesus. Eu venho pedir que o Senhor abençoe os jovens, Senhor, aqueles que têm o desejo de se casar, aqueles que estão namorando, aqueles que estão com esse desejo, que o Senhor possa direcioná-los, que o Senhor possa dar sabedoria, para que eles façam a escolha certa, para que eles obedeçam os Teus ensinamentos e estejam na Tua direção, Senhor, para que tenham sucesso naquilo que estão planejando, para que entendam a importância do casamento, do noivado, do namoro, para que eles possam compreender e viver segundo a Tua vontade. Que o Senhor esteja livrando de todo mal, livrando de toda armadilha de Satanás, e que o Senhor esteja dando o discernimento em nome de Jesus, e esteja conosco não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A introdução vai nos dizer: na presente lição trataremos acerca da relevância, ou seja, da importância do namoro, do noivado e do casamento, e deles serem vivenciados, a importância de serem vivenciados pelo povo de Deus de acordo com os princípios bíblicos. São aspectos da vida que precisam de atenção e cuidado, pois fazem a diferença no testemunho cristão, na qualidade de vida e na formação das futuras gerações. Então é muito importante estarmos atentos aos princípios. A gente pensa que não tem necessidade, né? Namoro, não tem necessidade, não tem... Mas existem princípios que precisam ser observados e praticados em todos os aspectos da nossa vida, em todas as etapas da nossa vida. Isso para que tenhamos sucesso, para que a gente dê um bom testemunho, para que o nome de Deus seja glorificado, porque nós somos um reflexo do caráter de Cristo. Então, nós precisamos estar sempre atentos, né, a tudo que fazemos. No tópico 1, nós vamos ver o namoro cristão. Namoro é a fase de conhecimento mútuo. Nessa fase, procura-se conhecer o temperamento, o caráter, a vida pregressa e os antecedentes da pessoa amada, os seus familiares, checar como ela se comporta dentro de casa, como ela trata os seus pais, como ela trata as coisas de Deus, qual o seu interesse pelo trabalho, pelo crescimento pessoal. Eles irão compartilhar novas experiências e mesmo tendo uma relação afetiva e comprometida socialmente, ainda não se tem um vínculo matrimonial perante a lei civil e nem religiosa. O compromisso é ético e moral, pois não se avança o sinal. Então, é compromisso ético e moral. Não é um namoro de qualquer jeito. É um momento de conhecimento um do outro. Então, tem que saber o que é o namoro, né? Namoro cristão. E aí nós vamos ver no 1.1 conceito de namoro cristão. O que é, né? O conceito de namoro cristão é diferente daquele que não tem o temor a Deus, daquele que não serve a Deus, né? Pois o namoro não é brincadeira, nem passatempo de quem não tem o que fazer. É algo muito sério, não é uma brincadeira, não é uma modinha. Então tem que ter um temor aí, tem que ter uma obediência, tem que ter cuidado. Ele segue os princípios da palavra de Deus, pois não é a fase de conhecimento íntimo, não é momento de ter intimidade, de conhecimento íntimo, nem aumento dessas intimidades, né? Muito menos de dar prova de amor e chegar até a ter filhos antes do casamento. Muitas jovens ainda estão caindo neste conto.
Biblicamente, a relação conjugal só é homologada pelo casamento. O amor não se porta com indecência. Não é indecente, né? É respeitoso. E aí tem um comentário de Frederick Price que diz: a ordem de Deus é que as atividades sexuais do homem e da mulher sejam concretizadas dentro do casamento. Isso é bíblico, está na palavra de Deus. Então, é preciso ter sabedoria, é preciso ter princípio, ter posição e tomar uma decisão. Se vai namorar, tem que entender que é para conhecimento um do outro. Aí, às vezes, fica aquela invocação e querendo só ter intimidade e esquece de observar como é o comportamento do outro dentro de casa, como ele trata a mãe, como ela trata, né, seus irmãos, seus pais, como ela cuida da sua casa, como ela é com os mais próximos, porque dentro da família a pessoa mostra quem que ela é. E da mesma forma que aquela mulher, aquela menina trata os pais, ela vai tratar o companheiro. Da mesma forma que ele trata os pais, ele vai tratar a companheira. Então é preciso conhecer o outro. Como nós vimos aqui, são muitas coisas, o que a pessoa gosta, qual que é o temperamento, caráter, né? Se a pessoa é trabalhadora ou não, né? Se a pessoa tem um caráter confiável ou não. E isso é muito importante, tem que ter isso. E não pode ter intimidade. Namoro cristão não tem intimidade exagerada, não pode avançar o sinal, né? E aqui vai falar que o conceito de namoro é para conhecer melhor por meio do diálogo, que é a forma mais adequada de se comunicar. E também da observação, né? Para identificar na pessoa amada pontos positivos e negativos, para se chegar a uma conclusão se é a melhor escolha, a pessoa certa. E lembre-se, não existem pessoas perfeitas, mas precisa chegar o mais próximo daquilo que é o ideal ou daquilo que a pessoa espera do outro. Dizem que o amor é cego. Eu discordo. Para mim, a paixão é que é cega. Eu também concordo com esse comentário. A paixão que é cega, porque quando acaba, aparecem os defeitos do outro, e aí a pessoa pensa, olha, né? Aí quer largar, quer desistir. Por quê? Porque estava naquela paixão e não observou o que precisava. Então a paixão, ela tira o raciocínio lógico, ela tira a nossa razão, a nossa consciência. Então é onde a gente tem que ter cuidado. Agora, o amor não é cego. O amor, ele pensa, ele age com a razão, né? Com raciocínio. Então, tem que ter cuidado com essas paixões, né? E guardar o coração, esperar em Deus, tem o tempo certo, que nós vamos ver mais aqui. E tem que ter muito cuidado. Tem que entender que é para conhecimento, para conhecer uma outra. E lembrando que a palavra de Deus condena essa prática. Se a pessoa pratica o ato sexual antes do casamento, no namoro, é considerado como lascívia. Então, é pecado. É pecado e não existe na Bíblia pecadinho ou pecadão. Se não confessar, não alcança a misericórdia, não alcança o perdão de Deus. Então, tem que ser tratado também, né? As igrejas tratam umas coisas e às vezes não tratam outras. Passa por cima, né? Tem igreja aí que joga um paninho, disfarça, mas tem que ser tratado. E ai daquele que não trata dessa situação. Preciso tratar, não vai expor a pessoa, mas eu preciso conversar, eu preciso explicar, eu preciso a pessoa ter conhecimento e consciência de que é pecado e de que não pode fazer isso, porque além de trazer prejuízos psicológicos, situações assim difíceis de lidar futuramente no casamento, ainda te afasta de Deus. Então realmente precisa haver um entendimento de que namoro é para conhecer um ao outro, não intimamente, mas para conhecer essas coisas que a gente já falou aqui. No tópico 1.2 nós vamos ver quando se deve começar o namoro. Para tudo na vida tem o seu tempo determinado. Eclesiastes fala, né? Alguns começam prematuramente, precocemente. Namoro muito cedo, com certeza falta maturidade, não tem maturidade suficiente. Falta responsabilidade e condições para firmar um compromisso mais sério. E muitos ficam brincando de namoro, né? Infelizmente. E aí nós vamos ver aqui, ó, que
interrompem projetos profissionais, sacrificam estudos e a própria adolescência. Ela é sacrificada e você perde muitas coisas que você tinha que viver e depois arrepende, né? Acontece muito isso. Cuidado com a motivação para o casamento. Muitos querem começar cedo porque não aguentam mais os pais. Eu não suporto mais esse meu pai, a minha mãe. Eu não suporto isso, eu não suporto aquilo, eu quero sair dessa casa. E aí começa a namorar cedo. Doidinho para casar, para sair de casa. Meu Deus. Isso é o objetivo de casamento? Que motivo é esse? Pelo amor de Deus, isso é muito sério. Isso aqui não é um faz de conta, não. É muito sério. E aí, outros querem sair porque ouviu uma profecia. Não existe profecia para namoro nem casamento. A palavra de Deus é clara quando diz que a profecia é para edificação, consolação e exortação. Então, não existe isso, não caia nessa. E outros porque tem medo de perder uma pessoa por causa da beleza ou corpo esbelto, escultural que o outro tem, né? Eu vou perder aquela bela mulher, aquele homem belíssimo, aquele adolescente, sei lá, o que for. Aí quer namorar cedo porque fica com medo de perder. Pelo amor de Deus. Tem que controlar as emoções, tem que, estar em equilíbrio, não vai pela emoção. Age com a mente. Claro que você tem sentimento pelaquela pessoa, mas age, pensa, para você não estragar a sua vida. Conheça a pessoa, espere o tempo certo. Tudo tem um tempo certo. Deus tem o melhor para você no tempo certo. Não atravessa na frente de Deus, não. Vai quebrar a cara, vai sofrer. Não pode, né? E toma cuidado com o namoro pela internet. Namoro virtual é muito perigoso. Tem muitos inescrupulosos usando desse artifício. Eles mudam perfis para enganar os incautos, né? Que as pessoas mais simples e ingênuas. E aí a pessoa pensa que é aquela pessoa que tá lá, né? Mas não é. Tem muitos pedófilos, muitos abusadores que usam perfis de adolescentes, pegam uma foto de um adolescente, cria um perfil ali, conversa com a pessoa como se fosse adolescente, e engana, marca um encontro para fazer o mal contra aquela pessoa. Então tem que ter muito cuidado. E os pais precisam estar atentos. Tem o tempo certo, conversa com seus filhos, ponha limite. Pelo amor de Deus, pensa no bem dos seus filhos. Não pode ser de qualquer maneira. E também nós vamos ver aqui que quando a pessoa conhece outra pessoa via as redes sociais, precisa conhecer também pessoalmente, para saber quem que é. E no meio de pessoas, vai com seu pai, vai com a sua mãe, vai com um adulto, alguém que vai te ajudar, qualquer coisa, né? E saber dos antecedentes, da história da família daquela pessoa. Então tem que ter uma análise mesmo e ter muito cuidado. E também tem que ter cuidado com o julgo desigual. A Bíblia fala do julgo desigual, que é o crente namorar com a pessoa que não é crente. Pelo amor de Deus, isso é problema. Isso causa tanto problema, tantas brigas. E aí não adianta pensar, não, eu vou fazer ele ficar crente, eu vou fazer ela ficar crente. É mais fácil você ir lá pro mundo. Vai confiando. Isso é desobediência e traz maldição para a vida da gente. Então, precisa haver uma obediência e esperar o tempo de Deus, esperar a direção de Deus e tomar cuidado com essas enganações. O inimigo tem usado muitos aí, tem muitos que estão caindo em armadilhas. Então vamos ter sabedoria. No 1.3 nós vamos ver namoro escondido e prolongado, né? Namoro escondido e namoro prolongado. O namoro deve ser declarado e compromissado perante as famílias. O cristão não deve ter nada a esconder, deve ser transparente. A verdade e a sinceridade são atitudes de cristão sério. Deus, ele odeia mentira. E o diabo é o pai da mentira. Então, se fala que é crente, não vai viver uma mentira. Vai viver a verdade, vai ter uma vida transparente, né? Vai fazer a diferença. Deve-se respeitar o princípio da autoridade, falando com os pais, pois o consentimento dos pais é de suma importância. Lembrando que os pais, eles são autoridade espiritual também dos filhos. Eles são responsáveis pelo espiritual dos filhos, até eles chegarem ao ponto de responderem espiritualmente por eles mesmos. Então, tem que ter cuidado, tem que respeitar o seu pai e a sua mãe, porque eles são autoridades sobre a sua vida, tanto espiritualmente como aqui na terra, né?
Então precisa ter esse respeito. Pedir. Antigamente o rapaz ia lá pedir a moça em casamento e namoro lá pro pai, agora não tem essa falta de respeito desse jeito. Acha que vive sozinho, não tem casa, não tem família, não tem mãe. Não é assim não, não é bagunçado assim não. Tem que ter disciplina, tem que ter ordem. Por que a sociedade caminha de mal a pior? Por causa dessas coisas. Porque não tem respeito, não segue princípios. E aí depois vai reclamar, e depois vai sofrer. Aí tem que ficar prestando depoimento para conselho tutelar, não sei o que, Ministério Público. Nossa, é complicado. Então, a gente precisa mesmo seguir os princípios que Deus tem ensinado para nós. E aqui vai dizer, ó, que quando se começa um namoro sem respaldo dos pais, é procura de maldição para a sua própria vida. Isso é uma realidade. Aí vai pensar assim, não, agora não vai ter problema não. Não, eu tô apaixonado. Vai pensando. Tem consequências e depois vai se arrepender. E às vezes coisas que você perde que não consegue recuperar mais. Então tenha obediência, né? Espera o tempo certo. Obedeça seus pais, né? E vamos aí fazer o certo. Não é aconselhável um namoro prolongado demais. Deve prevalecer o bom senso. Não pode ser curto demais, porque aí não dá tempo suficiente de conhecimento e a pessoa vai casar sendo enganada, porque não deu tempo de conhecer, e aí vai ter problema. Mas deve haver equilíbrio, né? Não pode ser longo demais nem curto demais. Tem que ter o tempo certo, equilíbrio. E precisa ter equilíbrio para tudo na vida. Namoro muito demorado pode dar lugar à liberdade excessiva. Aí é onde dá problema. E aí nos afasta de Deus. Então nós temos que ter sabedoria, né? E aí vai dizer mais aqui, ó. Não continue o namoro. Você já enxergou que não dá certo. Não dá certo, você tá lá insistindo. Ah, tem medo de falar com o outro. Ah, não, e tem coragem, não sei o quê. Eu não sei, são inúmeros os motivos, né? Mas não pode continuar. Não fique iludindo a outra pessoa. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de se desvencilhar, de separar, né? Não deixe para terminar o namoro só depois do casamento, pois normalmente o divórcio começa no namoro com a pessoa errada e não tem coragem de terminar. Aí lá na frente dá um divórcio. Aí é onde dá problema para todo mundo, porque o divórcio é inclusive considerado um luto, porque causa muito sofrimento. Mesmo que as duas pessoas decidiram, ainda assim tem sofrimento e é difícil, tem traumas que ficam, né? Não use um namoro atual só para esquecer o outro. Pelo amor de Deus, precisa amadurecer demais. Sem gostar da pessoa ou para pirraçar a outra. Isso é infantilidade. A pessoa não tem maturidade para namorar. A pessoa que faz isso precisa de crescer, precisa de aprender mais. Isso é coisa de criança, pelo amor de Deus. Criança que não é educada, que não é ensinada, né? Então vamos ensinar para os nossos filhos o princípio da palavra de Deus. Vamos obedecer, vamos seguir o que Deus tem nos ensinado, que é o melhor para nós. Vale a pena a gente guardar o tempo certo e esperar em Deus. Vale a pena. Amém? Tópico 2, nós vamos ver o noivado cristão. Ele namorou, conheceu, né, um ao outro, viu que ali dá certo, agora vai passar para o noivado. Nós vamos entender aqui. Noivado é um período intermediário entre o namoro e o casamento e deve ser usado para planejar a vida a dois. O noivado vem confirmar que o namoro deu certo e que se pode avançar para um compromisso mais sério no futuro próximo. Nesta fase, normalmente é declarado publicamente para as famílias e a igreja o interesse de se casarem, colocando-se então em seus dedos um anel como um sinal de que estão comprometidos um com o outro e começam os preparativos para o matrimônio. Mas o padrão divino continua prevalecendo como foi no namoro, uma vida casta e santa na presença de Deus, ou seja, agora é o próximo passo. Aí pensa assim, agora eu vou ter uma vida sexual ativa. Não, não é isso. O próximo passo é preparar-se para o casamento, os preparativos, que nós vamos ver aqui, não vou adentrar aqui agora. Os planejamentos. Mas no noivado não existe sexualidade, né? Intimidade profunda. Então tem que ter um respeito, tem que lembrar que nós somos servos de Deus e que isso não agrada a Deus e é considerado um pecado. Então isso foi feito para o casamento.
Então vamos compreender aí e obedecer a palavra de Deus, né? 2.1. O noivado é a fase do planejamento. Planejar é montar hoje o amanhã. Enxergar mais longe e se preparar para o futuro. Começar a agir e tomar decisões sábias. Algumas perguntas deverão ser respondidas pelos noivos. Olha que perguntas. Onde vamos morar? A residência será própria ou alugada? Onde vamos congregar e servir a Deus? Quantos filhos vamos ter? Já vamos ter no início ou não? É uma decisão que precisa ser tomada. Qual a nossa renda familiar? Vamos realizar festa de casamento? Quantos convidados e quantas testemunhas? Vamos viajar de lua de mel? Para onde? Que tipo e padrão de móveis teremos em nossa casa? Quais as prioridades na compra dos móveis e eletrodomésticos? São perguntas nesse sentido. E é muito importante isso aqui, porque aí já o casamento já está mais organizado, né? Você já tem uma noção, porque tem despesas, tem organizações e tal, e tem que decidir, tem que conversar, para os dois estar em conjunto ali, né? No mesmo barco, seguindo o mesmo caminho, então tem que ter isso, né? E também existem outras perguntas, né? As pretensões intelectuais, você vai continuar estudando, né? Se faz faculdade ou não, o profissional deles, alguma especialização, as pretensões espirituais, se vai ajudar em alguma área específica na igreja, porque aí a partir do momento que casa, né? Um tem que respeitar o outro, a opinião do outro, né? Ah, você acha que eu devo fazer isso na igreja? Você me apoia? Então, tudo isso, né? Então, o crescimento do casal deverá acontecer junto em acordo. Nunca deverão ser concorrentes, mas parceiros e lutar pelo progresso e felicidade do outro. Não é uma disputa. Os dois estão juntos. E quando casar, vai se tornar uma só carne. Serão um só. Principalmente espiritualmente, né? Então, emocionalmente e espiritualmente. Então, tem que ter esse preparo mesmo. E o noivado é para isso. Aí no 2.2 nós vamos ver a compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento. Algumas bagagens só serão conhecidas depois do casamento. Muitas jamais serão resolvidas ou sanadas, mas todas poderão ser amenizadas com compreensão e ajuda mútua, um ajudando o outro. Normalmente, bagagem de traumas, de complexos pessoais, de frustrações, de sequelas de sofrimento, discriminação, preconceito, normalmente da falta de infância, molestamentos, assédios, abusos sexuais, abandonos, pais separados, normalmente órfãos ou que nunca chegou a conhecer os pais, alguns que sofreram traumas por ter sido adotado quando criança por outra família, também aqueles que sofreram privações e necessidades básicas mal atendidas, e também alguns que têm doença congênita ou hereditária, por exemplo, diabetes, né? Então, são bagagens que um leva, os dois levam, né? Alguns menos, outros mais. E aí, eles precisam estar dispostos a ajudar um ao outro e, às vezes, levar por toda a vida. Então, tem que compreender, olha, eu tenho isso e aquilo, né? Alguns se abrem ali no início, contam, né? Desabafam, demonstram as suas bagagens ali, mas muitas vezes a gente vê ao longo do casamento. Mas o noivado é um momento de se abrir e expor sobre essas situações, para que o outro tenha conhecimento, tenha noção do que aconteceu, do que está acontecendo, porque é mais fácil, você tendo conhecimento, é mais fácil de lidar, é mais fácil de compreender, e é um momento de querer ajudar um ao outro. Quem ama de verdade vai ajudar o outro, né? Não vai julgar, não vai desprezar, mas vai querer ajudar, vai querer ser um companheiro, uma companheira mesmo. Então isso é muito importante, né? E entender que existe essas bagagens. Por isso que às vezes dá umas intrigas depois, porque a gente carrega as bagagens do passado. Aquilo que a gente aprendeu, a forma como a gente foi ensinado é diferente do outro, então é onde pode ter alguns conflitos, mas a gente aprende a lidar e a resolver os problemas juntos, e a gente supera, e é maravilhoso, né?
E aí, vai dizer aqui que quando os noivos sabem de fato o que é amar um ao outro, a situação fica mais branda e aí conseguem ajudar um ao outro e passar por cima de tudo, porque o amor se torna mais forte. Amar é se importar com alguém. O amor não tem padrão, nem forma, mas essência. Amar é fazer o bem a outra pessoa a ponto de ela esquecer as mazelas do passado e ganhar uma nova disposição para a vida. Então veja a importância do amor no relacionamento desde o início. Né? Ter cuidado com a paixão, mas sim valorizar o amor. Então, vamos observar isso que nós estamos aprendendo, amém? No 2.3, a consciência de que está começando uma nova família. A Bíblia diz: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. O destino dessa nova família está na responsabilidade e comando do casal. Não se aceita intromissões, interferências e pitacos de ninguém. Conselhos dos pais são bem-vindos, claro, desde que não coloque um contra o outro ou afete o relacionamento dos dois. Tem que ser conselho que vai edificar, que vai fortalecer o casal e não que vai destruir, né? Constituir uma nova família dá a entender que é viver financeiramente às próprias custas e uma compreensão que é deixar geograficamente, estar morando em outra residência, né? É aquilo que nós falamos na lição 1, né? Cortar o cordão umbilical, não ficar dependente, né? Agora você tem que seguir sua vida, seguir em frente. Você é um adulto, você é uma adulta e você formou uma família, agora você tem essa responsabilidade. Quando você vive às custas dos pais ou sogros, abre-se brechas para que eles interfiram no seu casamento. Aprenda a conviver com os parentes harmonicamente, sem prejudicar o seu casamento. Peça a Deus sabedoria, discernimento. Muitas vezes a gente tem que lutar contra isso, né? Aquela dependência. Então, busque em Deus. Você não vai cortar os laços com a sua família. No sentido, sua família, né? Seus pais não vai deixar de ser seus pais. Mas é preciso ter limites, né? Impor limites. Eles vão até certo ponto. Então, é preciso haver essa compreensão e viver isso aí, porque senão tem problema demais no relacionamento. E aí é só prejuízo. E muitos casamentos também tem outro problema. Tem muitos aí que querem continuar a viver a vida de solteiro. Casou e acha que pode viver adoidado aí, do jeito que ele quiser, não tem que dar satisfação, e tal. E não é assim que funciona, né? Sem o acordo da pessoa amada. É preciso haver um acordo, é preciso haver uma união ali, todos os dois concordando, né? Olha, eu queria fazer isso, né? O que você acha e tal? Porque agora vocês são um só, quando casa, né? Quando casa é um só. Então, já tem que ir pensando nisso desde o noivado, já conversando sobre isso, já planejando, já, né? Trocando umas ideias aí. E aí lembrar que quando casar, tudo vai convergir para os dois. E aí, quem quer continuar uma vida só não pode se casar. Não pode nem pensar em casar. Se você quer viver a vida de solteiro, então não se case. Porque aí não é do agrado de Deus. Você tem que tomar uma decisão de fazer a mudança na sua vida. Não pode ser de qualquer maneira, né? E é muito importante ter essa consciência da nova família, que agora você não faz parte daquela família original, né? Que é o pai e a mãe. Agora você tem a sua família. E sobre a educação dos seus filhos, sobre o seu lar, é você e seu marido, você e sua esposa que vão decidir. Não é os pais nem os sogros. Então não deixa isso entrar. Principalmente acontece muito de intromissão na educação dos filhos. Não pode haver. Vocês que são sogros, sogras, pai, mãe, não entrem na educação, não se intrometam na educação que eles estão dando para os seus netos, né? Se controlem, tenham sabedoria, dá um conselho com sabedoria para edificação e estejam tendo aí a busca do que Deus tem para a vida de vocês, para que possam incentivar, né, os filhos, os netos no caminho do Senhor e ser canal de bênçãos verdadeiramente, né?
e que possamos aprender mais e mais com essa palavra, em nome de Jesus. Amém? No tópico 3, nós vamos ver o casamento cristão, sobre o casamento do crente, né, daquilo que serve a Deus. Hebreus 13:4 diz que o matrimônio deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula, pois Deus julgará os devassos e os adúlteros. Em todos os casamentos tem opiniões contrárias, pontos de vista diferentes, discordâncias em alguns assuntos e atitudes. Às vezes isso gera conflitos, como eu venho falando isso desde a lição passada, né? Faz parte. Podem estar relacionados à administração financeira, às práticas sexuais, ao lazer e às férias, à educação dos filhos e outros assuntos inerentes ao casamento. Mas as diferenças podem ser vistas como desafios e aprendizado para os cônjuges. Isso vai depender de como encarar e resolver os assuntos. Tem uma coisa que é importante no casamento, é o diálogo. Sem conversar, sem expor seu sentimento, sem falar, não tem como resolver nada, porque aí como que o outro vai saber o que você está sentindo, o que te deixou triste, o que deixou você feliz. Então precisa haver diálogo e tentar resolver esses conflitos, né? Essas situações, vencer os obstáculos. E no 3.1 nós vamos ver, o casal cristão não deve andar pela própria cabeça, nem pela cabeça dos outros, né? Ou seja, pelo que vem na mente, ou pelo que as outras pessoas passam pra gente. Não ande pela sua própria cabeça. Use o manual do casamento, que é a Bíblia Sagrada. Ela tem instrução e respostas para todas as situações. Nem sempre o que é lícito me convém. Paulo disse, né? Todas as coisas são permitidas, mas nem tudo me convém fazer. Nem tudo vai ser bom para mim, nem tudo vai edificar. Então, para que eu vou fazer, né? Nem tudo me convém. Nem sempre o que é lícito me edifica. Nem sempre o que eu posso fazer é o melhor para o meu casamento. Não ande pela cabeça dos outros. Eles não conhecem a realidade do seu casamento. Sobre a gente andar pela mente da gente, a gente tem que ter cuidado. Porque muitas pessoas falam assim, mas meu coração está pedindo isso. Mas a Bíblia fala que o coração é enganoso. Então, você sempre tem que seguir o que Deus te ensina através da palavra. Então, vai pela palavra de Deus. Não vai, porque a gente é muito falha, a gente é limitado. A nossa mente falha, muitas vezes é corrompida. Então, não podemos andar só pelo achismo, mas por aquilo que realmente é a verdade, né? Porque a palavra de Deus fala, e conhecereis a verdade vos libertará. E não ande pelo que as pessoas falam que é, né? Que as pessoas não conhecem a realidade do seu casamento, não sabem o que você está passando, não ouviu tudo, não viveu o que você viveu, né? Então, não confie, porque tem muitos que querem ser salvador da pátria, dando conselhos, mas não sabem nem para eles. São pouquíssimas as pessoas preparadas para dar conselhos conjugais. Então, tem que ter sabedoria de Deus mesmo, pedir o direcionamento. Se for preciso conversar com uma pessoa, peça a Deus que te mostre uma pessoa. Porque como uma pessoa descasada pode dar conselhos a quem está lutando pelo seu casamento? A não ser que essa pessoa tenha se arrependido amargamente de sua separação. Se for pedir conselhos, olhe primeiro a vida dessa pessoa, né? O passado, se ela tem um passado limpo, a experiência conjugal da pessoa naquele conselho que você precisa. Uma pessoa que destruiu o seu casamento não pode ser líder de casais, dar palestras, fazer encontros de casais ou até mesmo realizar um casamento. Porque precisa dizer até que a morte o separe. E de incoerência, hipocrisia, a gente já está cansado. Porque o que tem de gente hipócrita e incoerente, que não vive o que fala, aí é complicado. Então vai atrapalhar seu casamento, vai trazer um prejuízo. Então tenha sabedoria, peça direcionamento de Deus. O Senhor está cuidando de tudo. Ele quer abençoar o seu lar, Ele quer abençoar a sua família, o seu casamento. Então busque a ajuda da palavra de Deus em oração, né? Fale com Deus e Ele vai falar com você através da palavra. Amém? 3.2. Os cônjuges precisam saber que eles representam um tesouro um para o outro. Quem não cuida bem do seu tesouro poderá ter surpresa ao longo do casamento. Pois se alguém não cuida bem do seu tesouro, aparecerá outro para cuidar. Isso aqui é uma realidade infeliz. Por quê? Quando a pessoa não valoriza o outro, não cuida bem, aí acontece que tem pessoas que não respeitam aquele que é casado, principalmente as pessoas lá do mundo. Então,
O inimigo usa essas pessoas e vai te observando, vai analisando você, sabe seus pontos fracos, e aí vê a sua carência, né? Você sente falta de uma valorização, de um elogio, de aquilo, não sei o que, não sei o que. E é onde o inimigo usa, e aí a pessoa vai tentar conquistar aquela pessoa. É onde ele fala aqui, ó, aparecerá outro para cuidar. Nós não concordamos com isso, mas é uma realidade que acontece nesse mundo que nós vivemos. Então, é preciso valorizar o seu companheiro, a sua companheira. Se alguém não cuida bem do seu tesouro, está desprezando o presente de Deus e o que ele instituiu. Não podemos deixar exposto o nosso tesouro. O ladrão gosta de roubar tesouro e tem muitos gaviões soltos. Está escrito aqui. Mas é uma realidade, gente. Infelizmente, isso acontece. Né? Não é porque você tem uma aliança no seu dedo que as pessoas vão te respeitar. Tem aqueles que são atrevidos, aquelas que são atrevidas, que não têm respeito, que não têm temor. E aí, na primeira oportunidade, né, já sabe, tenta mesmo roubar, né, aquela bênção que o Senhor te deu. E aí você precisa cuidar, você precisa valorizar, você precisa amar, né? Quem ama o seu tesouro não negligencia, não é relaxado, não trata de qualquer maneira. Antes cuida, protege e guarda com todo cuidado e carinho. Então é muito importante cuidar. Muitas pessoas tratam os parentes, os irmãos da igreja e as pessoas de fora melhor do que o seu cônjuge. Outras vezes melhor do que os seus filhos. Isso é um perigo muito grande. É um perigo e todos nós estamos sujeitos a fazer isso. Por isso que a gente precisa vigiar e pedir a Deus discernimento, ter sabedoria, observar nós mesmos, examinar nós mesmos, como que nós estamos agindo com os nossos aqui dentro de casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, para a gente não tratar os outros melhor do que o nosso companheiro, a nossa companheira ou os nossos filhos, né? O homem deve amar sua esposa como parte de si próprio, e a esposa deve cuidar e respeitar profundamente o marido. Trate bem, seja educado, honre, respeite, cuidado com o mau humor frequente, não seja uma pessoa antipática, desagradável, discordante, implicante, que critica tudo e nunca faz um elogio ou reconhece os dotes da pessoa amada. Porque se você não faz isso, outra pessoa vai fazer. E a pessoa, né, vai tentar de todas as formas, porque o inimigo quer destruir o casamento, quer destruir essa família. E isso é uma arma que ele usa. Então, é preciso valorizar, porque isso é uma ordem, um conselho que Deus deixou, né, na palavra de Deus para nós. Então, nós devemos cuidar um do outro, valorizar, elogiar, e pedir a Deus que nos dê discernimento e sabedoria para continuarmos nesse caminho. Amém? E no 3.3, o casal cristão precisa dar bom exemplo da união conjugal. Nosso verdadeiro testemunho sai de dentro da nossa casa. Que aqui dentro de casa eu mostro quem realmente eu sou. Então, o meu testemunho maior tem que ser aqui dentro. Com os meus vizinhos, com aqueles que mais me conhecem, né? Então, precisa haver. Use o seu casamento para ser exemplo de união consolidada para a sociedade, para os seus filhos e seus netos. Não é uma coisa assim, porque nas redes sociais é o casal perfeito, né? Mostra uma coisa, mas aqui dentro não é. Então, não é o que você mostra para a sociedade na aparência, é o que realmente é. É uma realidade, é uma vivência. Então, precisa haver esse exemplo. E não é só para aparecer para as pessoas, não é nem para aparecer para pessoas, na verdade. Mas é para que as pessoas vejam Deus na nossa vida, porque isso é importante também, né? Porque nós glorificamos a Deus através do nosso casamento, através da nossa família. Então, as pessoas têm que olhar e ver Deus. Nossa, naquele lar lá tem servos de Deus ali, eu vejo a presença de Deus. Ali é diferenciado. Então tem que ser isso, né? Porque tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. A sociedade está precisando ver em nós cristãos famílias estruturadas e lares sólidos. De maus exemplos, a sociedade está cheia, infelizmente, né? Como os vizinhos nos veem, como a igreja nos vê, como os parentes nos veem, como os amigos nos veem, como os filhos e netos nos veem. Pense no que você poderá deixar de bom para a sua posteridade, para a sua descendência, né? Pense no legado que ficará. O bem maior que podemos deixar para a nossa descendência não é a escolaridade, ou seja, diplomas, cursos,
isso e aquilo. Não é herança patrimonial, bens, terras, dinheiro, não. Mas sim uma vida digna, honrada e exemplar. Esse é o maior bem que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? Os nossos descendentes. Procure ter ética no casamento. Não fale mal um do outro para as outras pessoas. Nossa, isso é algo que é muito vergonhoso, muito feio. Ficar falando mal do seu companheiro, da sua companheira para as outras pessoas. É falta de respeito muito grande. Se coloca no lugar do outro, né? Se coloca como se fosse você, tá falando mal de você. Nossa, gente, isso é muito feio. Não divulgue as coisas negativas do seu casamento. Ninguém precisa saber dos seus problemas. Você não precisa expor, né? Sair contando. Conta pra Deus, conta pra uma pessoa que vai te aconselhar, uma pessoa espiritual, né? Uma pessoa equilibrada, né? Se for preciso, mas se não for preciso, nem eu falo. Não discuta com seu cônjuge na frente dos filhos. Tudo que a gente conversa perto dos filhos, eles assimilam. Nossa, isso aqui a gente apanha demais. Porque a gente falha muito nisso. Quando a gente vê, já tá falando, né? Coisas de adulto perto das crianças que não deviam ser faladas. E isso, eles estão absorvendo tudo. Então, tem que ter sabedoria mesmo, pedir a Deus o direcionamento. Não exponha a vida financeira, a vida sexual, conflitos conjugais, a família do seu cônjuge. Não precisa contar sobre os defeitos da sogra. Sair contando sua vida sexual. Não. É íntimo, é a sua vida. Guarda a sua vida, protege as pessoas. As pessoas têm maldade, as pessoas vão te julgar, as pessoas têm inveja. E se proteja a sua família, tenha sabedoria. Você não pode sair falando, né? Se você contar a sua vida, as suas intimidades, não estará dando bom testemunho e servindo de exemplo para outros casamentos. Porque isso não é um exemplo de verdadeiro cristão. Não é um exemplo de casamento cristão. Não pode haver esse tipo de coisa, né? Vamos ter sabedoria e pedir a Deus. Nós estamos aprendendo aqui, né? Glória a Deus, que possamos praticar isso para a honra e glória do Senhor. E por fim, a conclusão vem nos dizer: como povo de Deus, temos a responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus, inclusive o namoro, o noivado e o casamento. Para tanto, é importante termos a consciência de que dependemos da ajuda do Espírito Santo, da luz da Palavra de Deus, e de cultivarmos uma vida de oração e vigilância também em relação a estes aspectos. Em tudo na nossa vida, né? A gente precisa lembrar que a gente depende de Deus, que nós precisamos da Palavra dEle, precisamos da direção dEle, porque aí nós vamos ter sucesso. E às vezes naquelas coisas simples que a gente pensa que não precisa, a gente precisa. Então vamos buscar a presença de Deus, vamos estar buscando a direção de Deus e praticar tudo que Ele tem nos ensinado através da sua palavra, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe todos vocês, todos que têm acompanhado este trabalho, Deus recompense grandemente e até a próxima, se Deus assim nos permitir e se Jesus não tiver voltado, porque Ele em breve voltará, amém? Fiquem com Deus.